Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1. Tá? Vamos hoje fazer o estudo de progressão geométrica, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, nós já estudamos progressões aritméticas. Hoje nós daremos continuidade às progressões, fazendo o estudo da progressão geométrica. Bom, inicialmente faremos uma definição do que seria uma progressão geométrica, né? Uma progressão geométrica uma sequência de números reais não nulos é chamada de progressão geométrica, que vamos nos referir por PG, quando cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao produto do anterior por uma constante que nós vamos chamar de Q, tá? Que é chamada de razão da PG. Tá bem? Aqui nós temos uma sequência, né? O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, né? E o enésimo termo. Essa sequência é uma PG se, pela definição, nós temos que qualquer termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante que nós chamamos de razão. Tá? Por isso nós consideramos n maior ou igual a 2, que é a partir do segundo termo, onde n é um número natural. Tá certo? Aqui nós temos uma sequência lógica de uma PG, né, onde o A1 nós vamos considerar que é o primeiro termo da PG, o segundo termo é o anterior, que é o primeiro, vezes a razão, tá? O terceiro é o anterior, que é o segundo, vezes a razão, o quarto é o anterior, que é o terceiro, vezes a razão, e assim por diante. Portanto, nós temos que o enésimo termo é igual ao termo anterior, que é o A, n-1, vezes essa razão, certo? Então, essa expressão aqui é o nosso termo geral da PG, tá certo? O termo geral da PG. Daqui a pouco nós vamos ver uma formulazinha, né, de maneira geral, onde nos fornece qualquer termo de uma PG, né, o termo geral da PG. Aqui nós temos alguns exemplos do que seja uma PG e vamos colocar as suas respectivas razões, certo? Nesse primeiro exemplo a gente tem a sequência 3, 9, 27, 81 e assim por diante. Pode observar que todo termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número, que sempre é constante esse número. Tu pode observar aqui que esse número que está sendo multiplicado é o número 3. Portanto, nossa razão dessa primeira PG aqui é 3. No segundo exemplo, tu pode observar que a gente tem aqui o primeiro termo 2, o próximo termo menos 4, o próximo termo 8, o próximo termo menos 16. O que é que tu pode notar aí? Tu pode observar que o número, o módulo de todos os termos, tu pode observar que sempre vai aumentando, né, o módulo. Tá? 2, 4, 8, 16. Porém, os sinais vão alternando, certo? Alternando. Isso significa que a nossa razão é um número negativo. Tá? É um número negativo. Portanto, a nossa razão aqui é Q igual a menos 2, porque tu pode observar que os números vão sempre duplicando, né? Os números em módulo, né? Vão sempre multiplicando. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2, aí menos com menos dá mais, que vai dar 8. Aí menos 2 vezes 8 vai dar menos 16. E assim por diante. Aí nós temos uma PG que vai oscilando os sinais, né? Vai alternando os sinais. Ok? No terceiro exemplo, nós temos a seguinte sequência: 9, 3, 1, 1 terço. Tu observa que essa sequência ela vai diminuindo, né? Ela vai decrescendo. Né? Então, eu estou multiplicando os termos dessa PG por uma razão, né? Por um número, onde ele é um número entre 0 e 1. No caso, é 1 terço, já que quando eu vou multiplicando, vai sendo dividido, né? Vai sendo dividido por 3 cada termo anterior. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, 1 dividido por 3 dá 1 terço. Tá? Isso significa que nós estamos multiplicando por 1 terço. Então, nossa razão aqui é 1 terço. Tá certo? Aqui nós temos como se fosse uma propriedade, que nós podemos relacionar 3 termos consecutivos de uma PG da seguinte forma. Sempre o termo do meio vai ser igual à média aritmética, média geométrica, tá? Média geométrica, já a gente vai falar o que é a média geométrica, dos outros dois. Tá? Então, sendo assim, nós temos uma PG de maneira genérica aqui. Vamos separar 3 termos quaisquer aqui da PG, tá? De forma aleatória. Então, um termo AP, tá? Então, eu tenho o próximo termo dele, que seria o AP mais 1, e o anterior a ele, que é o AP menos 1. Né? Eu tenho 3 termos consecutivos de uma PG qualquer aqui, não importa a ordem, uma ordem P qualquer aqui. Tá certo? Então, se você for observar, para que seja uma PG, já que é uma PG, nós sabemos pela definição que a razão, tá? Que a razão
dos termos, a razão de uma PG é sempre eu pego um termo qualquer, né, a partir do segundo, né, e vou dividir pelo termo anterior, aí eu determino a razão, como a gente tem, por exemplo, aqui nesses exemplos que a gente acabou de ver aqui. Se eu pegar 9 e dividir para 3, né, que eu pego 9 a partir do segundo e divido pelo anterior, aí fica 9 dividido para 3, isso aqui é igual a 3. Se tu pegares o 27 e dividir pelo anterior, que é 27 dividido por 9, isso aqui também dá 3. Qualquer termo a partir do segundo, se tu dividir pelo anterior, tu vai obter a razão. Tá? Tu vai obter a razão. 81 por 27 também vai dar igual a 3. Sempre vai ser assim. Então, se eu pego 3 termos consecutivos aqui, então, se eu pegar o termo AP e dividir pelo anterior, que é o AP menos 1, que é esse que a gente tem aqui, isso aqui é igual à nossa razão, certo? Isso aqui é igual à nossa razão. Assim como se eu pegar esse outro termo aqui, o AP mais 1, e dividir pelo anterior, que é o AP, nós temos também a razão. Então, essa expressão é igual a essa. Aí a gente pega aqui, multiplica o meio pelos extremos, aí fica AP vezes AP, é AP ao quadrado, que é igual a AP mais 1 vezes AP menos 1, certo? Essa expressão aqui, como eu tenho ao quadrado, eu posso passar ela, esse quadrado aí, como raiz. Então fica aqui raiz quadrada de AP menos 1 vezes AP mais 1, certo? Raiz quadrada. Isso daqui nada mais é do que a média geométrica entre dois números. A média geométrica, como é a média geométrica entre dois números? É pegar a raiz com o índice de quantos termos eu estou considerando, né, quantos fatores eu tenho. No caso, como são só dois, o índice vai ser 2. E multiplico os dois elementos, A vezes B. Se fossem 3, seria a raiz cúbica de A vezes B vezes C. Certo? E assim por diante. Se fosse aqui, vou colocar AN, porque se eu estivesse calculando a média geométrica de N termos, então se eu tivesse o A1 vezes o A2 vezes assim por diante até o AN, é como se eu tivesse N termos aqui. Então, a média geométrica, tá? A média geométrica é a raiz enésima do produto dos N termos, tá? Dos N números que eu esteja calculando esta média. Como aqui eu estou considerando aqui o termo central, né, o termo do meio de 3 números consecutivos de uma PG vai ser igual à média geométrica dos outros dois, então vai ser raiz quadrada do produto desses dois termos. Tá? Pode pegar um exemplo qualquer aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o 27. O 27 tem que ser igual à média geométrica, é a raiz quadrada do produto, né, dos outros dois elementos. Né? Então é a raiz quadrada do produto dos dois outros termos, né, do anterior e do sucessor, que é 9 vezes 81. Se você fizer a conta, isso aqui vai dar igual a 27. Beleza? Vamos lá. Então, continuando aqui, nós vamos ver a classificação de uma PG. Tá? Aí nós vamos classificar uma PG quanto à sua razão. Tá? Dependendo da razão, nós podemos classificar uma PG quanto crescente. Tá? Quando é que ela vai ser crescente? Eu tenho duas maneiras diferentes de observar a razão e dizer se aquela PG é uma PG crescente. A maneira mais simples que a gente é acostumado a notar mais facilmente é quando a gente tem a razão sempre maior que 1. Se eu tenho uma razão maior que 1 e os seus termos são todos positivos, então essa PG é uma PG crescente, porque aqui a gente tem, olha, todos os termos positivos, né? Se a razão é maior que 1, nós temos aqui, ó, nesse exemplo aqui, o primeiro termo 1, o segundo termo 3, o terceiro termo 9 e assim por diante. Tu observa que a razão dessa PG aqui é igual a 3. Tá? A gente pega sempre um termo, multiplica pela razão. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81 e assim por diante. Aqui razão 3, ó. Razão maior que 1, certo? E aqui tu observa que os termos são todos positivos, portanto, essa é uma PG crescente. Tá? Ah, mas tem outra maneira dessa PG ser crescente, que quando a razão não é maior que 1, tem. O exemplo é quando a razão é um número entre 0 e 1. Tá? Um número entre 0 e 1. Se nós temos um número, que é a razão que nós vamos considerar é um número entre 0 e 1, e nós temos que os termos são todos negativos, essa PG também vai ser uma PG crescente. Aqui a gente tem um exemplo. Todos os termos negativos, tá? A gente tem o primeiro termo 81, menos 81, tá?
próximo termo menos 27, o próximo termo menos 9, o próximo menos 3, e assim por diante, sempre vai ser número negativo, porque aqui são todos números negativos, então se eu multiplicar por um número positivo, por mais que seja entre 0 e 1, mas é positivo essa razão. Tá? Então sempre os números vão ser números negativos, mas tu pode observar que esses números vão diminuindo, no caso em módulos, vão diminuindo, só que da esquerda para a direita eles vão crescendo, né? Eles vão da esquerda para a direita, menos 81, menos 27, se nós formos considerar na reta real. Né? Reta real, nós temos aqui a origem, para a esquerda são os números negativos, para a direita são os números positivos. Se eu tenho para cá o número menos 81, se eu for observar, nessa sequência nós temos que o próximo número vai ser o menos 27, o próximo menos 3, menos 9, o próximo menos 3 e assim por diante. Aí tu observa que eu estou pegando e dividindo por 3. Então a nossa razão nesse exemplo aqui é igual a 1/3. Tá? Igual a 1/3. Então qual seria o próximo elemento dessa sequência aqui? Seria menos 1. E depois menos 1/3. Tá? E assim por diante, menos 1/9, e assim por diante, nunca ia ser positivo, porque os termos são todos negativos, e essa PG seria uma PG crescente, os números vão crescendo, vão se aproximando de zero, mas nunca chegam iguais a zero, tá certo? Nunca chegam iguais a zero. Beleza? Então, essas são as duas maneiras de nós observarmos, né, e classificar uma PG se ela é crescente, beleza? E quando é que uma PG ela é decrescente? Nós vamos observar que ela vai ser decrescente quando a razão é positiva, maior que 1, né? Ela é maior que 1, e todos os seus termos são negativos. Tá? Agora vai ser o inverso do que a gente viu anteriormente para crescente. Tá? Se o Q, que é a minha razão, é maior que 1, e todos os seus termos são negativos, então a PG vai ser decrescente. Então observa, primeiro termo menos 1, próximo menos 3, o próximo menos 9, o próximo menos 27. Tu pode observar que a razão, nesse caso aqui, é igual a 3. Mesmo caso, igual a 3 é maior que 1, mas como os elementos são todos negativos, os números vão ficar todos negativos, e tu observa que esses números vão sempre, se considerarmos na reta real, né, que aqui que é a nossa orientação, 0, tá, é a origem, para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tu observa que eu tenho o menos 1, o próximo número é o menos 3, o próximo número menos 9 e assim por diante, menos 27. Aí tu observa que essa sequência está indo para a esquerda, ou seja, ela é decrescente. Tá? Ela é decrescente. Razão maior que 1 e os termos negativos, PG decrescente. E ela vai ser crescente quando nós temos um número entre 0 e 1 e os seus termos são todos positivos. Aqui a gente tem 2, 2/3, 2/9, 2 sobre 27 e assim por diante. Né? Você pode observar aqui que a razão dessa PG aqui é igual a 1/3. Tá? É o número entre 0 e 1. Observa que eu estou multiplicando sempre por 1/3. Olha, 2 vezes 1/3, 2/3. 2/3 vezes 1/3, 2/9. E assim por diante. A razão aqui tu pode observar que é igual a 1/3. Tá? Aqui, como a gente viu no exemplo mais lá no início, que nós estávamos observando, quando uma PG ela é alternante, né, onde os sinais ficam oscilando, né, um é positivo, outro é negativo, um é positivo, outro é negativo, eles vão alternando. Nós chamamos de PG alternante. Isso acontece quando a nossa razão ela é negativa, porque se ela é negativa, sempre vai ficar fazendo o jogo de sinal, a uma hora ela é positiva, no próximo termo é negativa, depois é positiva, negativa, fica alternando, certo? Fica alternando. Aqui tu pode observar que a razão dessa PG aqui, desse nosso exemplo, é igual a menos 10, tá? Menos 10, porque tu pega 5 vezes menos 10 dá menos 50. Menos 50 vezes menos 10, faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais, aí vai dar 500. E assim por diante. Vamos multiplicando sempre por menos 10. Tu observa que quando a gente tem uma PG com a razão negativa, nós podemos classificar como sendo uma PG alternante. Tá? E a constante? Tá? Uma PG é constante quando nós temos a razão igual a 1. Já que pela definição da PG nós vamos multiplicar sempre por uma razão, né, com a razão constante, e se essa razão for igual a 1, nós sabemos que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então sempre eu vou ter o mesmo valor, os termos vão ser todos iguais, então a razão é constante quando, a PG é constante quando a razão é igual a 1, ok? Bem tranquila a classificação, geralmente a gente observa a PG
Tu observando a PG, tu vai olhar e analisar facilmente, né, visualmente, né? Tu vai observar se ela é crescente, decrescente, se ela é alternante, se ela é constante. É bem fácil de se observar conhecendo já a PG, beleza? Representação, tá? Nós podemos representar uma PG de razão Q e os termos desconhecidos de algumas maneiras diferentes, tá? De algumas maneiras diferentes aqui. Por exemplo, nós vamos considerar que o primeiro termo é igual a y. Poderia considerar qualquer letra, tá? P, entendeu? A, qualquer letra, tá? E pela definição, se o primeiro termo é y e a nossa razão é q, o próximo termo eu vou pegar esse primeiro termo e multiplicar pela razão. Portanto, o próximo termo, o segundo termo é y vezes q. Aí eu pego esse mesmo termo segundo para encontrar o terceiro, multiplico por q novamente. Vai ficar yq, que é o segundo termo, vezes o q. Isso aqui é y vezes q ao quadrado, que é o próximo termo. E assim por diante. O que vai modificando de termo para termo vai ser apenas o expoente da minha razão, né? Segundo termo, expoente é 1. Terceiro termo, expoente 2. Quarto termo, expoente 3. Quinto termo, expoente 4. E assim por diante, né? O enésimo termo seria q elevado a n menos 1. Né? Isso daí já vai te dar uma ideia aí que a gente vai falar daqui a pouco da fórmula que nos dá o termo geral, que a gente observa esses expoentes aí, beleza? Podemos considerar também o primeiro termo como sendo y sobre q, né? Essa é uma maneira de representar y sobre q. Aí o próximo termo, o segundo termo, é pegar esse termo anterior, que é o primeiro termo, e multiplicar pela razão. Quando a gente multiplica esse primeiro termo pela razão, corta esse com esse, eu tenho apenas y. Tá? Eu tenho apenas y. E o próximo termo é y, que é o anterior, vezes a razão, q. E agora já fica igual o exemplo anterior que nós vimos. Aí fica y vezes q ao quadrado, y vezes q à terceira, e assim por diante. Isso nos ajuda porque às vezes aparecem exercícios que nos fornecem informações de 3 elementos de uma PG. Aí, dependendo da questão, tu pode aplicar essas representações que te facilitam na resolução do problema. Tá? Te facilitam na resolução do problema. Por exemplo, ele te fala que o produto daqueles 3 termos é igual a tanto e a soma é tanto. Isso daí te ajuda muito fazendo esse tipo de representação. Né? Quando a gente for resolver alguns exercícios, a gente pode se deparar com certas situações. Aí eu vou comentar também sobre essa representação. Beleza? Aqui a gente pega um exercício resolvido, só para a gente aplicar isso daí que nós vimos. Coisas bem simples aqui, ó. No primeiro exercício aqui, dada a PG, né? Então, eu já sei que isso aqui é uma PG, determine sua razão, tá? Como eu falei, para determinar a razão de uma PG, é sempre eu pegar um termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Então, 10 dividido por 5 é igual a razão. Se eu pegar o 20 também, porque tu pode pegar qualquer um, né, a partir do segundo, 20 e dividir pelo anterior. Estou colocando aqui porque eu estou pegando todos a partir do segundo. Olha, 40 dividido pelo anterior. Essas razões têm que ser sempre iguais, tá? Tem que ser sempre iguais. Tu pode observar que são iguais. Olha. 10 dividido para 5 dá 2. 20 dividido para 10 dá 2. 40 dividido para 20 dá 2. 80 dividido para 40 dá 2. Então observa aqui que nossa razão é igual a 2, tá? Se eu já sei que é uma PG, não precisaria fazer tudo isso daqui. Eu fiz que é só para vocês observarem que eu posso pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior que a gente obtém a nossa razão. Tá certo? Eu poderia escolher qualquer um desses. Tá? Pega um qualquer, divide pelo anterior, tu obtém a razão. Tá certo? Bom, segunda questão. Verifique se a sequência é uma PG. Para verificar se é uma PG, nesse caso aqui, tu tem que fazer todas essas verificações aqui, porque elas têm que ser válidas, todas têm que ser iguais a um mesmo valor que tem que ser constante. Então, tu tem que verificar para que seja uma PG, qualquer elemento a partir do segundo, dividido pelo anterior, que é 4, tem que dar igual a um número. Esse número tem que ser igual para todas as outras razões que tu pegar. Por exemplo, 12 dividido para 4 dá 3. Agora tu vai pegar o 36 e dividir para 12. Essa divisão também dá 3? Dá 3. Aí tu pega o 45. 45 dividido para 36 dá 3. Não dá 3, né? Não dá 3. Beleza? Tu pode observar aqui que nem dá uma divisão exata aqui. Tá certo? 108. Aí tu já viu, já falhou uma, né?
desse termo para esse aqui, tu já observa que não é verdade, né? Não tem nenhuma constância aí, né? Não tem nenhuma constante, não está multiplicando pelo mesmo valor. Porque daqui tu observa que do 4 por 32, desculpa, por 12 é 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. E do 12 por 36, está multiplicando 12 por 3. 3 vezes 12 dá 36. Porém, do 36 por 45 não está sendo multiplicado por 3. Né? Não está sendo multiplicado por 3. Porque se fosse multiplicado por 3, nós teríamos que ter aqui 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Dá 108, olha. Do 36 vai para o 108, já pula esse cara aqui, né? Então não tem. Então essa sequência não é uma PG. Falhou um, não é mais PG. Beleza? Então essa sequência não é PG. Não é PG. Beleza? Bem tranquilo. Nessa terceira questão, tu pode observar que, olha, já sabendo que essa sequência aqui é uma PG, determina o valor de x. Né? Como nós mencionamos anteriormente, né, tu vai pegar todas as ideias que a gente já viu, né, definições, propriedades que a gente já viu e tentar aplicar nas questões que a gente está tentando resolver. Aqui nós podemos lembrar que eu falei sobre pegar 3 números consecutivos de uma PG e nós sabemos que o termo central é igual à média geométrica dos outros dois. Portanto, o termo central, nesse caso aqui, é o x mais 9. Tá? Eu posso escrever assim logo como ao quadrado. Né? Lembra que lá na outra, quando a gente estava falando sobre isso, eu coloquei como raiz quadrada. Né? Tá? Aqui eu vou colocar direto porque como eu preciso encontrar o valor de x, é melhor a gente trabalhar com a potência do que com a raiz. Beleza? Então, x mais 9 ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, né? Que é x vezes x mais 45. Beleza? Aí desenvolvendo isso daqui, tu vai observar x ao quadrado vai dar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, que vai dar 18x, mais o quadrado segundo, que é igual a 81. Beleza? Aqui vai ficar x vezes x, é x ao quadrado. X vezes 45 vai dar mais 45x. Tá? Aqui tu pode observar que o x ao quadrado eu tenho no primeiro membro, tenho x quadrado no segundo membro. Então eles são simétricos, tu já pode cancelar esse x quadrado com esse x quadrado. É só tu observar que se tu passar esse daqui que está no segundo termo para o primeiro termo, né, para o primeiro membro, na verdade, tu vai ver que esse daqui é positivo, vem para cá negativo, e vai ficar x quadrado menos x quadrado, que dá zero. Então tu já pode cancelar isso daqui. Beleza? E esse 18x que tu tens aqui, ele é positivo, ele passa para o segundo membro, ele vai negativo. Né? Então, no primeiro termo, nós temos 81, tá? É igual a 45x menos 18x, beleza? Menos 18x. Portanto, nós temos 81 é igual a, fazendo as continhas aqui, 27x. Aí o 27 está multiplicando, eu passo dividido 81. Portanto, x vai ser igual a 81 dividido por 27, ok? Então agora, só tu fazer a divisão, 81 dividido por 27 é igual a 3. Então nós temos o nosso valor de x. Aí com esse valor de x aqui, tu já pode simplesmente reescrever a tua PG, tu vai ver com os números, os termos da PG e verificar que realmente é uma PG. O primeiro termo é 3, o segundo termo é 3 mais 9, né, que vai dar 12. O próximo termo é 3 mais 45, que vai dar 48, tá certo? Vai dar 48, ok? Se tu for observar, tu vai se perguntar qual seria a razão dessa PG. Qual seria a razão dessa PG? Só tu verificar qual é o número que está sendo multiplicado cada termo. Né? Do 3 para o 12, tu está multiplicando o 3 por 4. Então, provavelmente a razão aqui é 4. Só para verificar, 4 vezes 12 é igual a 48. Então a razão realmente é 4. Tá? Aqui tu fez as continhas para descobrir quem é o valor de x. Encontrou o valor de x, aqui não está pedindo para tu reescrever, eu só reescrevi para vocês observarem, né, que a gente fica com a PG dessa forma, 3, 12 e 48. E aproveitando, a gente já faz um exercíciozinho para calcular a razão, né, que a gente observa que a razão dessa PG é igual a 4. Ok? Bem tranquilo essa daí também, tá certo? Bom, vamos ver agora a fórmula para nos determinar um termo qualquer de uma PG, a fórmula do termo geral da PG. Tá? Então aqui,
temos uma PG, né, com os seus termos aqui, de razão Q. Pela definição, nós sabemos que qualquer termo a partir do segundo é o anterior vezes a razão. Então, o A2 é o A1 vezes a razão, o A3 é o A2 vezes a razão, o A4 é o A3 vezes a razão. Tá? Mas eu sempre posso escrever cada um desses como sendo o anterior. Tá? Então, olha aqui. O A2 é A1 vezes Q. Tá? Então, no lugar do A2 aqui, eu vou escrever A1 vezes Q, que é esse A2 aqui, tá? Que está multiplicado pela razão. Certo? Então, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter Q ao quadrado. E aqui eu tenho que A3, nós acabamos de ver que é A1 vezes Q ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui por A1 vezes Q ao quadrado. E multiplicar pela razão que, quando eu multiplico aqui, eu vou ter Q ao quadrado vezes Q, que dá Q à terceira. Se eu fazer isso, vou fazer isso para qualquer termo, sempre vou pegar, por exemplo, aqui, A10 vai ser o A1 vezes o Q elevado a 9. Se eu pegar o A40, vai ser o A1 vezes Q elevado a 39. Observa que sempre o expoente da nossa razão aqui sempre vai ser uma unidade a menos. Sempre uma unidade a menos. Então, a fórmula do termo geral é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Sempre uma unidade a menos do que o termo que nós estamos querendo encontrar. Tá certo? Sempre uma unidade a menos. Beleza? Lembrando que N é natural e N maior ou igual que 2, porque a gente vai considerar sempre o termo sempre a partir do segundo. Tá certo? Então, nós temos aqui as nomenclaturas. AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo e N é o número de termos. Tá? É o número de termos e a razão Q. Tá certo? Então, a partir de agora, quer encontrar qualquer termo de uma PG, pode utilizar essa fórmulazinha aí, tu encontra qualquer elemento de uma PG. Tá certo? Então, com isso, a gente pode resolver alguns exercícios para treinar essa parte de termo geral. Beleza? Determine o oitavo termo da PG. Tá? Olha aqui, tu pode observar, se é uma PG, primeiro termo A1 é igual a 1 sobre 81, certo? Aí tu precisa saber quem é a tua razão. Tá? Precisa saber quem é a tua razão. Mas nós já vimos que para determinar a razão de uma PG, eu pegar qualquer número, né, qualquer termo, a partir do segundo, por exemplo, 1 sobre 27, e dividir pelo anterior, que é 1 sobre 81. Tá? Ó, divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que seria 1 aqui embaixo. Aí fica 81 por 27 é igual a 3. Então, tu já sabe que a razão é 3. Tá? A razão aqui é igual a 3. Então, se eu quero saber o oitavo termo, eu quero saber o A8. Tá? O A8 é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. O N é 8, então aqui é 7. Tá? Então, o A8 vai ser igual ao primeiro termo, que é 1 sobre 81, vezes Q elevado, só escrever aqui o Q, que nós já sabemos quem é, o que é 3, elevado a 7. Tá? Q elevado a 7. Aqui tu pode aplicar algumas propriedades lá de potenciação que tu já aprendeu. Né? Se tu for observar aqui o 81, tu pode colocar como sendo uma potência de base 3, só tu fazer a fatoração aqui, ó. Por 3, 81 por 3 dá 27, por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Portanto, 81 é 3 elevado a 4. Tá? 3 elevado a 4. Tá? Então, ao invés, eu vou até apagar aqui, já colocar como uma forma de potência, que facilita nossas contas, que a gente não precisa estar fazendo várias potências aí. Olha, 1 sobre 81 é a mesma coisa que 1 sobre 81, a gente acabou de ver que é a mesma coisa que 3 elevado a 4, que está multiplicando 3 elevado a 7. Né? Aqui, olha, tem divisão de potência de mesma base, a gente já estudou lá em potenciação, lá, que é conserva a base e subtrai os expoentes, 3 menos 4. Portanto, eu tenho 3 elevado a 3, certo? 3 elevado a 3, tu pode verificar, isso aqui vai dar igual a 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 9, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Portanto, o nosso oitavo termo, tá? O nosso oitavo termo dessa PG aqui é igual a 27. Beleza? Bem tranquilo, aplicando direitinho aí a fórmula do termo geral. Tá? Aqui eu deixo para vocês darem uma olhada aqui nesse exercício. Tá? A gente discute isso na nossa
aula que vamos ter ao vivo, a gente discute. Se tiver alguma dúvida aqui, a gente resolve novamente essas questões aí faz na nossa aula que a gente tem toda semana ao vivo, beleza? Aqui vamos falar rapidamente aqui do produto dos termos de uma PG limitada. Se eu tenho uma PG que eu tenho um número finito de termos até um determinado termo, onde essa razão é diferente de zero, tá? Razão é diferente de zero, nós podemos calcular o produto, né? O produto dos n termos. Tá? Então, se eu quero calcular o produto de n termos, é multiplicar esses termos, né? Entre si, A1 vezes A2 vezes A3 até o AN. Como nós vimos, nós sabemos que eu posso escrever cada termo desse em função de A1 e em função de Q. Né? Então, primeiro termo A1, beleza. O segundo termo, né, que é o A2, é o A1 vezes a razão. O terceiro termo é o A1 vezes Q ao quadrado. O quarto termo é A1 vezes Q a terceira e assim por diante. Né? Isso daqui pela fórmula do termo geral que nós já sabemos. O último termo é A1 vezes Q elevado a n-1 pela fórmula do termo geral. Tá? Se nós organizarmos aqui, tu pode observar que eu vou ter o produto de vários A1 aqui, ó, A1, 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 A1. Agora, quantos A1 tu observa que tu tens aqui? Ó, se tu for observar aqui o expoente é 1, tá? Então aqui eu tenho um termo, dois termos, três termos, n-1 termos, certo? n-1. Então aqui eu tenho n-1 parcelas, tá? Como eu tenho mais uma parcela de A1 aqui, então aqui eu tenho um total de n parcelas, tá? O A1 está sendo multiplicado n vezes, certo? N vezes, beleza? E aqui, tu for observar quantas parcelas tu tens aqui, nesse caso aqui, ó. Tu tem aqui 1, 2, 3, 4, aqui tu tem n menos uma parcela, aqui tu tem uma unidade a menos que aqui, tá? Um fator a menos que aqui. Então, se tu for escrever isso daqui, como o A1 está sendo multiplicado por ele mesmo, tu escreve como potência, então é A1 elevado a quantas vezes ele está multiplicando por ele mesmo, que são n vezes. Tá? Então, A1 elevado a n, que está sendo multiplicado pela razão. Tá? Pela razão. Tá? Aqui, como os expoentes são diferentes, é pegar a soma dos expoentes, né? Produto lá, a propriedade de produto de potência de mesma base. A base é a mesma, sempre Q, certo? Sempre Q. Então, conserva a base e soma os expoentes. A1, 1 mais 2 mais 3, aí vai somando todos os expoentes aí, e onde o último termo é n menos 1. Tá? Mas eu não vou escrever essa soma dessa forma aí. Isso aqui, se tu for observar, é a soma de termos, né? É a soma de números aqui consecutivos. 1, 2, 3. Isso aqui é uma PA. Né? É uma PA. E tu já aprendeu que calcular a soma dos termos de uma PA é pegar o primeiro termo, que é quem 1, somar com o último, que é quem o último, n menos 1, e multiplicar pelo número de termos, certo? Quantos termos tu tem aqui? n menos 1 termos. E dividir por 2. Isso tu já aprendeu lá em PA, tá certo? Esse 1 corta com esse menos 1. Então tu tem que a soma desses números aí é igual a n vezes n menos 1 dividido para 2. Tá? Então, ao invés de colocar essa soma, tu escreve isso daqui em função de n. Então vai ficar vezes Q elevado a n vezes n menos 1 dividido para 2. Tá? Dividido para 2. Então, essa fórmula nos dá o produto de n termos de uma PG finita, certo? Aqui a gente tem um exemplo só para vocês verificarem. Eu vou colocar aqui como resolver. Olha, calcule o produto dos 20 primeiros termos da PG. Então, eu quero calcular o P de 20, dos 20 primeiros termos, certo? Como é que a gente calcula? Pela fórmula nós temos que vai ser o A1, que é 1 sobre 64, elevado a 20, porque é n, nosso n aqui é 20, eu quero calcular 20 termos. Então, A1 elevado a 20, vezes Q, tá? Se tu for observar essa PG aqui, primeiro tu tem que saber a razão, certo? Tem que saber a razão aqui. Por qual número tu está observando que está sendo multiplicado isso daqui? Tu tá vendo aqui que esses números estão crescendo, né? Estão crescendo. Então, a razão aqui é maior que 1. Se tu observar aqui, a razão aqui é igual a 2, tá? Aqui é igual a 2, porque se tem dúvida, lembra, pega um termo qualquer a partir do segundo e divide pelo anterior, certo?
dividir pelo anterior. Divisão de fração, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, 64 por 1. Fica 64 dividido para 32 é igual a 2. Né? Aqui é facilmente observar que a razão é igual a 2. Certo? Então aqui vai ficar 2 elevado a... Agora tem que colocar aquela expressão lá. Como é 20, o n é 20 vezes... Vou até colocar direto aqui, ó, aí 20 menos 1 que vai dar 19, dividido para 2. Tá? Dividido para 2. Portanto, o produto dos 20 primeiro termo vai ser igual, aqui vai dar 10, certo? 20 dividido para 2 dá 10. Aí 10 vezes 19 dá 190, beleza? Dá 190. Aqui a gente já sabe, vou até colocar aqui, vai dar 2 elevado a 190. Olha só, vai dar um número muito grande, correto? Um número muito grande, já que são 20 termos. Tá? Vamos só reescrever isso daqui, porque como aqui eu tenho uma potência de base 2, aqui eu provavelmente vou escrever como uma potência de base 2. Então, o 64, tu precisa fatorar e ver como tu escreve ele como potência de base 2. Isso aqui é simples, tu divide por 2, que vai dar 32, por 2 dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1, certo? Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a sexta, tá certo? Então, tu tem que 1 sobre 64 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a sexta, tá? Tudo isso está elevado a 20. E aqui é 2 elevado a 190, tá? Observe que isso aqui tudo vai ficar em forma de potência de base 2. Esse 2 elevado a sexta, tu pode inverter, como a gente já viu as propriedades de potenciação, e escrever esse 2 elevado a menos 6, tá? Só lembrando das propriedades lá de potenciação. E isso aqui está elevado a 20. Vezes 2 elevado a 190. Portanto, aqui se for calcular, vai ficar 2 elevado a menos 6 vezes 20, vai dar menos 120, certo? Vezes 2 elevado a 190, ok? Aqui, ó, produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, vai ficar 190 menos 120, portanto, isso aqui é 2 elevado a 70. Olha esse número aqui é muito grande, não precisa desenvolver ele porque seria um número gigantesco, então pode deixar em forma de potência. Portanto, o produto, né, dos 20 primeiros termos dessa PG é igual a 2 elevado a 70. E acabou a questão, pode deixar em forma de potência, já que o número vai ser um número muito grande, então te deixa como forma de potência. Tá certo? Vamos lá. Agora eu quero calcular a soma dos termos de uma PG limitada. Né? Nós vimos na PA lá que a gente pode calcular a soma de uma PG, tá? A soma de uma PG, desculpa, de uma PA, né? Agora a gente vai ver como calcular a soma dos termos de uma PG. Tá? Mesma coisa, temos uma PG onde tem os termos, os N primeiros termos de uma PG, a razão sempre diferente de 0 e ela diferente de 1, porque senão seria uma constante, e aqui seria simples, né? Se fosse uma PG constante, basta pegar a quantidade de termos e pegar aquele número e fazer vezes, né? Porque seria a soma de termos iguais, né? Então aqui não cabe a gente considerar Q igual a 1, né? de uma PG constante. Então calcular a soma dos N primeiros termos de uma PG, a gente pode escrever assim, ó. A soma é somar todos os elementos, né? A1, A2, A3, somando todos eles. O AN menos 1, que é o penúltimo termo, mais o AN. Tá? Vamos guardar aqui e chamar de 1 essa expressão aqui que a gente vai utilizar para deduzir a fórmula da soma, certo? E vamos pegar essa expressão aqui e multiplicar todo mundo pela razão, tá? Pela razão. Quando a gente faz isso aqui, esse lado aqui, Sn multiplicado pela razão, a gente tem Q vezes Sn, e toda essa expressão aqui, essa soma multiplicada por Q. Quando a gente faz a multiplicação, a gente faz a multiplicação distributiva aqui em relação à soma, né? Em relação à adição. Então vai ficar A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q e assim por diante até AN vezes Q, certo? E tu observa que isso daqui nada mais é, olha, A1 vezes Q é o A2, o A2 vezes Q é o A3 vezes Q é A4 e assim por diante. O penúltimo termo, que é o AN menos 1 vezes Q, é nosso termo geral, que é o AN. E por último, AN vezes Q. Tá certo? Então, nós podemos reescrever esse lado da equação como sendo a soma dos
A2, A3, A4, a partir do A2, ó, estou somando a partir do A2 até o AN, e por último a gente tem esse cara aqui, que é AN vezes Q, beleza? Então todos esses daqui eu substituí por esses termos aqui que nós já teríamos, tá? E vou chamar isso de 2. Agora nós vamos subtrair a primeira expressão dessa segunda, né? Eu tenho a segunda expressão, eu vou subtrair a primeira dela. Então vai ficar assim. Membro a membro aqui, né? Então vai ficar Q vezes Sn menos Sn, tá? Vai ser igual. Agora olha aí, quando eu pego esse menos esse, é A2 menos A2, certo? A3 menos A3, vai cortando, vai dar tudo zero. A4 com A4, vai ter o A4 aqui, e aqui vão ter todos eles. O AN menos 1 com o anterior a esse aqui, que é o AN menos 1, vai estar aqui. E AN menos AN, beleza? Como é esse de cima menos o de baixo, então como é que vai ficar? Vai ficar AN, que é o último aqui, que não tem com quem cancelar, AN vezes Q, menos esse único termo que sobrou aqui, que é o A1, certo? Que é o A1. Aqui tu pode observar que o SN é comum, tu pode tirar ele em evidência, então vai ficar SN evidência aqui, aí aqui vai ficar Q menos 1, beleza? Q menos 1. Se tu multiplicar de volta, volta para isso aqui, tá? Então isso daqui é AN vezes Q menos A1. Essa expressão que está entre parênteses passa dividindo, então nós vamos ter que a fórmula para calcular a soma dos termos de uma PG limitada é dada por AN vezes Q menos A1 dividido por Q menos 1. Beleza? Q menos 1. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui, porque não era esse resultado aqui para dar. Só verificando. Esse menos esse aqui cortou, todo mundo, beleza, cortou. Esse último aqui cortou com esse daqui, tá? A N vezes Q menos A1, beleza. Ah, tá. Aí o SN, tá? Vamos escrever esse carinha aqui, ó. A gente já sabe, fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1, certo? Q elevado a N menos 1. Menos A1. Tá? Tudo isso aqui dividido por Q menos 1. Tá? Continuando para cá, nós vamos ter que a soma SN vai ser igual o A1 aqui, tá? Tirar a evidência, o A1. Vai ficar Q elevado a N menos 1, menos 1, dividido por Q menos 1. Tá? Q menos 1. Portanto, nós temos que a fórmula para calcular a soma dos n primeiro termo de uma PG é dada por essa expressão, A1 vezes Q elevado a N menos 1 menos 1. Tu pode observar em alguns livros ou alguns outros lugares que tu pode procurar, que tu vai encontrar essa fórmula escrita dessa forma. A1 vezes 1 menos Q elevado a N menos 1 dividido por 1 menos Q. Tá? Mas por que tu pode encontrar isso daqui? Porque é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, porque se tu fizeres isso daqui, é como se tu estivesse tirando o menos em evidência em cada um carinha desse aqui, ó. Tu colocar o menos aqui e colocar assim, vai ficar menos que mais 1, certo? Porque quando tu faz o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos. Aí volta para esse carinha aqui, tá? Mas se tu fez isso aqui embaixo, provavelmente teria feito aqui em cima, aí ficaria assim, eu vou colocar sinal de menos bem aqui, ó, tá? Mesma coisa, aí vai ficar menos Q elevado a N menos 1, mais 1, certo? Aí tu faria o jogo de sinal desse cara com esse aqui, menos com menos, aí dá mais, por isso que soma esse sinal, aí ficaria o A1, tá? Vezes, aí aqui para o sinal de menos ficar na frente, a gente traz 1 para frente, né? Fica 1 menos Q elevado a N menos 1. E aqui embaixo, mesma coisa, traz 1 para frente, aí menos o Q aqui embaixo. Aí, por isso que tu pode encontrar dessas duas maneiras, tá? Pode encontrar dessas duas maneiras a fórmula, tá?
As duas estão certas. Eu geralmente uso isso aqui, tá? Eu geralmente uso isso aqui. Se tu usar essa daqui também, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque só está escrito de maneira diferente, beleza? Então a fórmula para calcular a soma é dada por essa expressão aqui. Uma das duas estão corretas, tá? Tu escolhe qual tu vai fazer, tá? Eu particularmente uso essa. Tudo bem? Continuando. Nós vimos a soma dos termos de uma PG limitada, né? Finita, né? A gente tem determinados números de termos da PG. Agora nós vamos ver como calcular a soma dos termos de uma PG infinita. Ah, eu pego infinitos termos da PG, mas como eu vou calcular isso? Se tenho infinitos termos. É possível calcular? É possível calcular quando nós temos uma PG que ela vai convergir para o infinito. Vamos olhar aqui para ficar bem claro de vocês observarem. Dada uma PG infinita, tá? A1, A2, A3, aí tem os infinitos termos. Tá? Novamente, considerando a razão diferente de zero, para determinar a soma dos infinitos termos, nós temos. Ó, se nós considerarmos aqui no primeiro item, aqui no item A, tá? Que isso daqui que a gente não vai poder calcular quando acontecer isso. Se eu tenho que a razão é um número negativo, tá? É um número negativo menor que menos 1, ou que ele é maior que 1, resumindo, o módulo desse número, dessa razão, é sempre maior que 1, essa soma vai tender a mais infinito ou a menos infinito, dependendo de se está considerando negativo ou positivo. Tá certo? Então, essa soma vai tender para o infinito, vai ser um número muito grande, positivamente, ou um número muito pequeno, né? Negativo. O que significa que é impossível de determinar essa soma. Então, nós não podemos calcular isso daqui. Nós só vamos poder calcular a soma dos infinitos termos de uma PG quando a razão estiver entre menos 1 e 1. Lembra que entre menos 1 e 1 tem o zero, mas nós estamos definindo que essa razão tem que ser diferente de zero. Aí tem aquele buraco lá no zero que eu não posso considerar o Q igual a zero. Mas se for qualquer outro termo, tá? Qualquer outro termo entre menos 1 e 1, certo? Ou seja, o módulo dessa razão é um número menor que 1, essa soma vai converger, ela converge para um número finito. Então, eu posso calcular esse número. Tá? Então, se a gente for considerar, a partir da fórmula que a gente acabou de ver, da soma dos n primeiros termos de uma PG, que é essa daqui, né, que a gente acabou de ver lá em cima, nós temos que quando o n tende para o infinito, tá? Essa daqui já é uma ideia um pouco de limite lá, que vocês vão estudar mais lá para frente, lá, se vocês seguirem para a parte de exatas, tu vai ver que se esse n tende para o infinito e esse número Q aqui é um número menor que 1, tá? Ele é um número lá entre 0 e 1, tá? Tanto positivo quanto negativo, lá entre 0 e 1, menos 1, tu vai observar que esse número aqui vai tender para 0. Quanto maior for esse n aqui, né, esse Q aqui, essa expressão, na verdade, vai tender para 0. Tá? Portanto, a fórmula para calcular a soma, né, considerando sempre o A diferente de 0, e o módulo dessa razão menor que 1, nós temos o seguinte, que esse número aqui, que seria o Q elevado a n, tende a 0, então esse cara aqui vai tender, quanto maior for o número de elementos que eu queira somar, esse aqui vai tender para 0, já que eu estou calculando os infinitos, então é o maior possível que a gente pode considerar, então isso aqui é igual a 0. Tá? Se isso aqui é igual a 0, vai ficar menos 1 apenas aqui, vai ficar 1 vezes menos 1, vai ficar menos A1. E aqui embaixo é Q menos 1 normal, Q menos 1. E para deixar esse A1 positivo, eu pego, faço o jogo de sinal aqui, vou só inverter aqui, colocando 1 menos Q. Então, para calcular a soma dos infinitos termos de uma PG com essas características aqui, basta eu resolver através dessa expressãozinha aqui, tá? Dessa expressãozinha. Por exemplo, se eu tenho aqui primeiro termo 1, segundo termo 1 sobre 2, terceiro termo 1 sobre 4 e assim por diante, aqui, ó, se eu observar aqui essa PG aqui, olha, 1 sobre 2, 1 sobre 4, aí seria o próximo 1 sobre 8, o próximo 1 sobre 16, tu observa que esses termos, eles estão tendendo para 0, eles estão se aproximando de 0, mas nunca vão ser iguais a 0. Então, se tu pegar o infinito termo, essa sequência está tendendo lá para o 0. Então, o último termo está tendendo para 0. Tá? Por isso que a gente considerou aqui que o último termo, que essa expressão aqui vai tender para o 0.
tá? Vai tender para o zero. Então, eu consigo calcular a soma desses infinitos termos aqui. Basta aplicar essa fórmula aqui. A soma dos infinitos termos vai ser o A1, que é 1, dividido por 1 menos a razão. A razão aqui tu pode observar que a razão aqui é meio. Tá? A razão aqui é meio. Então, fazendo essas contas aqui, tu tem que vai ser 1 sobre 1 menos meio dá meio. Né? Então, essa soma aqui vai ser igual a divisão de fração. Passar a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Essa soma aqui é igual a 2. Aí tu olha assim, pô, mas eu vou somar, todo mundo vai dar igual a 2? Tu fala, não, o primeiro termo é 1, né? Então tu pegar todos esses carinhas aqui, que são números bem pequenos, eles vão diminuindo cada vez mais. Aí tu somar todo mundo aqui vai dar mais 1, aí tu soma aqui esse primeiro termo 1 e a soma vai dar 2, né? Algo bem interessante. Tá? Então, se tu tens uma PG com essas características, tu consegue calcular a soma dos termos dessa PG dessa forma, beleza? Então, a gente finaliza a parte de PG e, sendo assim, a gente finaliza o conteúdo da nossa terceira avaliação. Eu espero que quem tenha assistido o vídeo até aqui tenha compreendido. Qualquer dúvida, né, estamos à disposição aí para tirarmos essas dúvidas. E na nossa aula, uma próxima aula, nosso encontro ao vivo, nós vamos resolver alguns exercícios com esse conteúdo, ok? Muito obrigado e até a próxima.